Confia em mim, é só uma viagem. Foi isso que ela disse, olhando nos meus olhos com aquele jeitinho meio doce, meio debochado. Como se estivesse ofendida por eu duvidar. Como se fosse um absurdo eu sequer cogitar que algo pudesse estar errado. E eu acreditei. Porque é isso que a gente faz quando ama, acredita. Mesmo com aquele incômodo no peito. Mesmo com os sinais. Mesmo quando a lógica grita que tem coisa errada, mas o coração, burro que só, decide confiar. Meu nome é Henrique. Moro em Austin, Texas, há quase 10 anos. Vim do Brasil com uma bolsa de intercâmbio e acabei ficando de vez, trabalhando com desenvolvimento de software. Foi aqui que conheci a Jenna, uma americana de Dallas, do tipo expansiva, cheia de energia, daquelas pessoas que entram no ambiente e puxam toda a atenção. Começamos a namorar durante a pandemia. Nos conhecemos num app de idiomas, acredita? Ela queria treinar português, eu precisava manter o inglês afiado. Demos match, começamos a conversar, e o resto, bom, virou rotina. No começo era tudo meio mágico. Série no sofá, vinho barato, janta improvisada, aquelas bobagens gostosas de começo de relacionamento. Quando as fronteiras abriram, viajamos juntos pro Brasil. Ela conheceu minha mãe, minha avó, comeu coxinha na praia e ficou viciada em pão de queijo. Eu conheci os pais dela também, um casal tradicional do interior do Texas, daqueles que te chamam de sangue depois de meia hora de conversa. A gente era sólido. Ou, pelo menos, parecia. A tal viagem surgiu num sábado à tarde. Estávamos lavando roupa, conversando besteira, quando ela mencionou, com toda naturalidade: "Ah, esqueci de te contar. Vou fazer uma viagem com a Raquel e a Erin semana que vem. Uma escapada rápida. Só a gente, pra relaxar." Fiz uma cara confusa. Viagem? Pra onde? Pra Savannah, na Geórgia. A Raquel tem família lá e ofereceu a casa da tia. Vamos passar só 4 dias. Spa, vinho, zero preocupações. Achei meio repentino, mas não era a primeira vez que ela fazia algo assim. Jenna sempre foi impulsiva, dessas que decidem pintar o cabelo ou fazer uma tatuagem numa terça-noite. Então, no momento, só comentei: "Legal, você me avisa quando for, então." Ela sorriu. "Confia em mim, é só uma viagem." E aí veio o beijo na testa. Aquele gesto específico, quase simbólico. Na hora, até me tranquilizou. Mas hoje, olhando para trás, foi o gesto mais frio que ela já me deu. Nos dias seguintes, tudo correu normal. Ou quase. Ela ficou mais colada no celular do que o habitual. Risadinhas discretas, mensagens apagadas rápido, modo avião ligado à toa. Quando tentei puxar assunto sobre a viagem, ela desviava. "Nem sei se vai rolar ainda, depende da Raquel." Ou então: "Não quero te entediar com papo de mulher." Aquilo começou a me incomodar. Mas respirei fundo. Eu não sou o tipo controlador. Já passei por isso, ex-namoradas ciumentas, relacionamentos sufocantes. Jurei que nunca seria esse cara. Ela viajou numa quinta-feira à tarde. Me mandou uma selfie com a Raquel no carro, as duas rindo, óculos escuros, legenda "partiu spa weekend", dei um like e segui com o meu dia. Na sexta noite, estava jogando no PC com uns amigos quando recebo uma notificação no WhatsApp. Era a dela. Só que, em vez de uma mensagem, era um áudio de 37 segundos. Estranhei. Ela raramente mandava áudio. E mais estranho ainda, o áudio veio com aquela mensagem padrão de áudio encaminhado. Nem parecia pra mim. Cliquei. E o que ouvi me fez congelar. A voz dela, rindo, falando rápido, com fundo de música alta e barulho de várias vozes. Parecia estar num bar ou festa. E então, no meio das risadas, ela disse: "A gente tá aqui com os caras do churrasco. O Max é um gato, sério, ele fala português com aquele sotaquezinho fofo. Não acredito que vou dormir aqui hoje, tomara que o Henrique nem sonhe." Ha ha ha. Pausa.
Repeti o áudio. 1, 2, 3 vezes. Fiquei encarando a tela do computador com a mão tremendo. O jogo rolando no fundo, meus amigos no Discord perguntando se eu caí, e eu ali, imóvel, com aquele áudio martelando na minha cabeça. Tomara que o Henrique nem sonhe. Ela tinha me mandado aquilo sem querer. Não era pra mim. Mas veio pra mim. A ironia disso ainda me arranha até hoje. Por alguns segundos, minha mente simplesmente travou. Fiquei ali, ouvindo aquele áudio no arrepiado, tentando encontrar qualquer brecha para me convencer de que não era o que parecia. Que eu tinha entendido errado. Que talvez fosse brincadeira. Mas não era. A risada dela não era de quem estava fazendo piada. Era empolgação. Excitação. Aquela energia que você só tem quando está fazendo algo errado e acha que não vai ser pego. O nome Max me soou estranho na hora. Não conheço nenhum Max no círculo dela. E o comentário sobre sotaquezinho fofo em português foi um chute no estômago. Tipo, ela tava flertando com um brasileiro? Alguém que ela conheceu lá? Ou esse cara já fazia parte da equação antes da viagem? Fiquei alguns minutos encarando o celular. Pensei em responder. Em ligar. Em mandar um simples, e ver o que ela dizia. Mas não consegui. Travei. Então fiz o que qualquer pessoa num estado de desespero digital faz, entrei no Instagram. Fui direto no perfil da Raquel. Nada. Perfil fechado. Última postagem era da semana passada. Fui no da Erin. Mesma coisa. Tudo parecia normal demais, limpo demais. Como se estivessem jogando seguro. E a Jena? Nenhum story novo desde a selfie do carro. Nenhuma foto da tal casa da tia. Nenhuma marcação de localização. Tudo frio, estéril, programado. Eu podia ter confrontado naquele momento. Mas algo em mim queria ver até onde ela ia. Queria saber o quão longe ela conseguiria manter a mentira mesmo depois de ter deixado escapar a verdade. Então esperei. Na manhã seguinte, me mandou um bom dia com uma foto do café da manhã, frutas cortadas, panquecas, um bule de café. Tudo muito Pinterest. Só que, algo me chamou a atenção. O reflexo da janela. Tinha uma silhueta. Alta. Masculina. Camiseta preta. O tipo de coisa que você só percebe se estiver caçando pista. E eu estava. Respondi normalmente. Café bonito. Foi a Raquel quem fez. Ela. Sim. Ela é a rainha dos cafés da manhã, sério. E a casa da tia dela é um sonho, depois te mostro fotos. Quase ri. Depois chorei. Abri o áudio de novo. Reescutei. E dessa vez, algo me bateu. Ela falou os caras do churrasco. No plural. Ou seja, não era só o tal Max. Tinha mais gente. Tinha mais coisa. Decidi tentar descobrir mais por conta própria. Fui até o WhatsApp, abri o grupo antigo que ela tinha com minhas amigas brasileiras. Jena adorava interagir com elas. Vivia pedindo dicas de comida, gírias, memes. O grupo estava meio morto há meses, mas vasculhei as mensagens antigas e achei um comentário dela falando de um brasileiro gato que conheci numa festa da Erin, mas não conta pro Henrique hahaha. Data? 3 semanas antes da viagem. Nome? Max. Eu nem me lembrava disso. Provavelmente ignorei como brincadeira na época. Hoje? Hoje aquilo soava como o primeiro ensaio do desastre. Fui além. Vasculhei os seguidores dela. Achei um perfil chamado @maxsantana_br, bio em português, emojis de fogo, praia e bandeira dos Estados Unidos. O cara era de Miami, personal trainer, com várias postagens em inglês e português. E numa delas, datada de 2 dias antes da viagem da Jena, um comentário dela. Hahaha, você é terrível. Com um emoji de diabinho. E ele respondeu. Te espero para aqueles churras, hein? Pronto.
Ali não tinha mais margem para dúvida. Ela estava mentindo desde antes da viagem. E pior, me olhando nos olhos, dizendo confia em mim, enquanto armava um encontro com um cara que ela conheceu escondido. O sangue subiu. Tirei print de tudo. Áudio. Comentários. Conversas. Até da silhueta no reflexo da janela. Eu queria ter provas. Não por vingança. Mas porque eu precisava me lembrar de que não era loucura minha. Não era exagero. Era real. No domingo à noite, ela me ligou por FaceTime. Atendi. Ela estava no que parecia ser um quarto de hóspedes, cabelo preso, suéter largo, maquiagem leve. E aí, amor? Tava com saudade da sua voz. Tava ocupada. Um pouco, a gente saiu para jantar, depois vimos um filme aqui mesmo. Relax total. E o Max? Ele foi no jantar também? Pausa. O rosto dela congelou por meio segundo. 1 milésimo de segundo, talvez. Mas eu vi. Que? Que Max? O do churrasco. Do sotaque fofo. Aquele que você não queria que eu sonhasse que existia. Ela regalou os olhos. Espera, você ouviu isso? Ouvi. O áudio que você mandou sem querer. 37 segundos de sinceridade. Henrique, deixa eu explicar. Não é o que parece, juro. Foi só uma brincadeira. Um exagero. Eu tava bêbada. Nem sei por que falei aquilo. Não sabe? Então me diz por que tava comentando nas fotos dele 2 dias antes da viagem. Ou por que mentiu dizendo que era só com a Raquel e a Erin. Por que omitiu que conheceu ele na festa da Erin? Por que não tem uma foto sequer da casa da tal tia? Silêncio. Ela tentou falar, mas gaguejou. Eu me senti carente, tá? A gente anda distante. Você vive ocupado com o trabalho, os códigos, os jogos, eu queria me sentir desejada de novo. Então sua solução foi marcar um churrasco com um personal trainer que mal conhece? E mentir na minha cara. Eu não dormi com ele. Eu juro por tudo que é mais sagrado, Henrique. Eu não fiz nada. Mas quis. Ela ficou em silêncio. De novo. Eu te amo, ela disse, por fim. Foi só um erro. Um deslize. Não foi um deslize. Foi uma escolha. Repetida. Planejada. E disfarçada. E então, pela primeira vez, fui eu quem encerrou a chamada. Depois que desliguei o FaceTime, fiquei parado olhando pro celular, com a tela preta refletindo meu rosto. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali, tentando entender em que ponto exatamente o chão tinha desaparecido dos meus pés. Na tela, o ícone do WhatsApp piscava. Mensagens chegando em sequência. Uma atrás da outra. Gena. Amor, me atende. Por favor, a gente precisa conversar. Não foi nada demais, eu juro. Você tá exagerando. Henrique. Apaguei o histórico. Arquivei a conversa. A verdade é que ali, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti uma coisa nova. Raiva. Não aquela raiva barulhenta, de quebrar copo ou xingar no trânsito. Era uma raiva fria. Calada. Metódica. A raiva de quem foi traído não só emocionalmente, mas intelectualmente. Ela não só mentiu, ela achou que eu era burro o suficiente para engolir tudo. No dia seguinte, liguei para Raquel. Eu nunca fui próximo dela. Sempre achei meio falsa, sempre a vi como o tipo de amiga que adora bancar a confidente, mas vibra por dentro quando vê o relacionamento alheio em crise. Ela atendeu com a voz ainda sonolenta. Oi. Raquel, aqui é o Henrique. Tudo bem? Silêncio. Ah, oi. Tá tudo bem sim. Algum problema? Depende. Gena realmente tá aí com você? Tipo, aí mesmo? Na casa da sua tia em Savannah? Mais silêncio. Um daqueles longos.
Henrique, eu não sei o que a Jenna te disse, mas acho que você deveria perguntar isso a ela. Ela já respondeu. Só quero saber se você vai confirmar ou negar. Ela bufou. Olha, a Jenna me pediu para não me meter. Mas, sendo honesta, não. Ela não tá comigo. Nem a Erin tá. E onde ela tá? Miami. Desde quinta. Ficou num Airbnb com uma amiga dela, a Alana. O resto você vai ter que perguntar para ela. E esse Max? Ah, o Max, bom, aí já é território minado. Eu só sei que ele tava com elas na sexta. Depois disso, sei lá. Desliguei com um misto de alívio e fúria. Alívio por finalmente ter uma confirmação clara. Fúria por saber que ela não apenas mentiu, ela me fez de idiota. Inventou toda uma estrutura falsa, com amigas cúmplices, locações inventadas, tudo. E o pior? Ainda achava que poderia reverter. Durante a semana seguinte, ela tentou de tudo. Flores. Cartas. Mensagens de voz chorando. Teve uma que me marcou. Henrique, por favor, me escuta. Eu errei. Fui idiota, impulsiva, egoísta. Mas eu não fui até o fim. Eu não cruzei a linha. Eu voltei. Eu pensei em você. No nosso lar. No que construímos. Eu ouvi tudo. E depois deletei. Porque ali eu entendi uma coisa que mudou tudo. Ela só não me traiu fisicamente porque eu descobri antes. Se o áudio não tivesse vindo? Se ela tivesse conseguido manter a mentira até o fim? Ela teria cruzado todas as linhas, voltado para casa com um sorriso e me abraçado como se nada tivesse acontecido. Isso me corroeu por dentro. Foi aí que decidi que ela precisava sentir o gosto daquilo. Não de forma cruel. Não por vingança no sentido tradicional. Mas ela precisava saber o que é se olhar no espelho e não reconhecer o reflexo. Comecei a montar minha resposta. Lembrei de um ensaio que ela marcou pro nosso aniversário de namoro, 6 meses antes. Fizemos fotos juntos num parque, com um fotógrafo chamado Kyle, amigo dela. Ele mandou as fotos para ela, mas como eu tinha ajudado com o pagamento, tinha acesso também. Entrei em contato com ele. Kyle, lembra de mim? Sou o Henrique, namorado da Jenna. Tô precisando de umas fotos tuas para um projeto pessoal. Posso usar aquelas do ensaio? Claro, mano. Fica à vontade. Se quiser, edito algumas novas para você. Fechou. Selecionei as melhores fotos. Escolhi uma em que ela me olhava com admiração. Outra em que estávamos de mãos dadas. E uma última, minha, sozinho, com um fundo de sol. A legenda? Escrevi com precisão cirúrgica. Às vezes, o que parece leveza é só mentira disfarçada. Mas uma coisa aprendi. Nunca subestime o que um áudio pode revelar. Obrigado pela verdade, mesmo que acidental. Postei no Instagram. Stories mais feed. Em menos de 1 hora, começou o pandemônio. Amigos mandando mensagem. Comentários explodindo. Gente perguntando o que tinha acontecido. E, claro, ela, Jenna, surtando no meu WhatsApp. Você não podia ter feito isso. Tá expondo nossa vida. Isso é vingança. Você tá tentando me destruir. Respondi com uma única frase. Não preciso te destruir. Você fez isso sozinha. Eu só contei o final da história que você começou. Ela visualizou e sumiu por 2 dias. 2 longos dias de silêncio. No terceiro, recebi uma carta. De verdade. Manuscrita. Com letra tremida e cheia de rasuras. Henrique. Não sei se ainda importa, mas você merece um pedido de desculpas sem defesa. Eu me perdi. Me distraí com uma sensação de liberdade que, no fundo, só revelou o quanto eu não me conheço. Eu queria ser desejada, notada, admirada. E fui atrás disso da forma mais idiota possível. E no caminho,
Perdi a única pessoa que me olhava de verdade, sem filtros. Eu não te peço perdão. Eu não tenho esse direito. Só espero que, um dia, quando lembrar de mim, não pense só no áudio, mas em tudo que fomos antes disso. Com arrependimento. Gena. Dobrei a carta. Guardei na gaveta. Não por saudade, mas para lembrar de nunca mais duvidar do meu próprio instinto. A carta da Gena ficou guardada por semanas. Não li de novo. Não respondi. Não porque queria ignorar o gesto dela, mas porque, naquele ponto, eu já estava em outra frequência. Não existia mais raiva. Não existia mais amor. Existia apenas clareza. Depois que publiquei o post no Instagram, muita gente veio me procurar. Amigos antigos, colegas do trabalho, até uma prima dela que sempre teve um pé atrás com a Gena. Todo mundo queria saber os detalhes. Mas eu não dei. Não por respeito a ela, mas por respeito a mim. Eu já tinha exposto o suficiente. Agora, era hora de reconstruir. Em silêncio. Foi nessa fase que comecei a conversar com a Nina. Ela era colega de projeto numa consultoria que eu prestava. Brasileira, formada em engenharia elétrica, morava em Houston, mas vinha para Austin de vez em quando. Já havíamos trocado ideias em reuniões online, mas nunca havíamos falado fora do ambiente profissional. Um dia, durante uma call mais descontraída, ela comentou: "Vi sua publicação no Insta. E cara, que tiro! Você tem noção da sutileza daquela legenda? Poética e destruidora ao mesmo tempo." Eu ri. "Obrigado, acho. Você escreve bem." Sério. Devia transformar aquilo num texto maior. Parece coisa de Reddit. Vai ver, é onde eu tiro minhas inspirações. Conversamos por horas naquele dia. Sobre traições, autossabotagem, cultura de exposição, relacionamentos que morrem por falta de conversa real. E foi nessa conversa que a chave virou. Percebi que o problema com a Gena não foi só o Max. Foi o silêncio. As omissões. O teatro. Ela tinha me perdido antes mesmo de ir para Miami. E eu só percebi tarde demais. Nos dias seguintes, Nina e eu começamos a conversar com frequência. Viramos amigos. E, aos poucos, começamos a sair. Primeiro como colegas. Depois como cúmplices de sobrevivência emocional. Por fim, como dois adultos que não querem perder tempo com joguinhos. Enquanto isso, Gena continuava tentando reescrever a narrativa. Postou uma sequência de stories enigmáticos. Nem todo erro define quem você é. Às vezes, quem erra mais é quem ama mais. Gratidão pelo aprendizado. Alguns amigos em comum vieram me perguntar: "Você viu os stories dela? Tá se fazendo de vítima." Mas eu só respondi: "Deixa. Se é isso que ela precisa para seguir em frente, tudo bem." Mas ela não deixou por aí. Um dia, semanas depois, ela apareceu na minha porta. Literalmente. Eu tinha acabado de sair do banho quando ouvi a campainha. Fui até a porta ainda com a toalha nos ombros, e lá estava ela. Cabelo preso, jeans surrado, rosto inchado. "Oi. Gena, o que você tá fazendo aqui?" Não aguentei mais. "Precisei vir. Pra te ver. Pra tentar de novo." "Tentar o quê?" Ela hesitou. Depois estendeu um envelope. Uma passagem para Chicago. 2 dias num hotel que a gente sempre quis ir. Eu pensei, talvez, uma chance. Só mais uma. Respirei fundo. Você me entregou uma passagem como se fosse presente. Mas o que eu queria de você, o que eu sempre quis, era só a verdade. Uma conversa. Uma parceria real. E você trocou isso por um churrasco com um desconhecido. Eu errei. Você traiu. Mesmo que não tenha transado com ele. Você traiu antes de entrar no avião. Quando decidiu me esconder. E o que me dói não é o Max. É que você se achou no direito de mentir olhando nos meus olhos.
Como se eu não fosse digno da verdade. Ela começou a chorar. Mas eu não abracei. Não por crueldade. Mas porque naquele momento, eu sabia que não havia mais nada para salvar. Jenna, você não é uma pessoa má. Mas você foi covarde. E covardia em relacionamento é veneno lento. Mata devagar. Ela deixou o envelope na minha mão, virou as costas e foi embora. Não usei a passagem. Mas deixei o envelope visível na minha estante por alguns dias, como lembrete. Não de dor, mas de decisão. Uma semana depois, postei outra foto no Instagram. Era eu, sorrindo, de óculos escuros, sentado num café. A legenda? Algumas passagens te levam para lugares que você nunca deveria ter ido. Outras te ensinam a nunca mais embarcar sem saber o destino. Eu escolhi ficar. Em mim. Dessa vez, ela não comentou. Nem visualizou. E assim, finalmente, terminou. Já faz 8 meses desde o áudio. Desde o churrasco. Desde que eu descobri, por acidente, que a mulher que dormia do meu lado também dormia com mentiras. Às vezes me pego pensando em como tudo teria sido diferente se aquele áudio nunca tivesse sido enviado. Se a falha do aplicativo, do dedo ou do destino não tivesse me mostrado o que estava por trás da cortina. Talvez ela tivesse voltado de Miami com uma lembrança a mais, um segredo escondido, um beijo mal explicado. E eu seguiria em frente, amando uma imagem que não existia mais. Ou talvez nunca tenha existido. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. A traição dói. Claro que dói. Mas a mentira sustentada com convicção, com um beijo na testa, com um confia em mim sussurrado como quem diz eu te amo? Isso fere numa profundidade que não cicatriza com analgésico emocional. Hoje eu não tenho mais raiva da Jenna. Raiva exige energia. E eu recuperei a minha. Percebi que, no fundo, minha maior ferida não foi o Max, nem a viagem, nem a farsa. Foi a sensação de que eu me anulei várias vezes antes disso, só para manter uma paz que nunca foi real. Quantas vezes eu senti o incômodo e preferi engolir seco? Quantas vezes deixei passar? O maior erro dela foi mentir. O meu foi aceitar pouco, achando que era muito. Se você está lendo isso e sente que tem alguma coisa fora do lugar no seu relacionamento, escute seu instinto. Ele não é ciúmes, nem loucura. Ele é a versão mais pura da sua dignidade tentando gritar por socorro. Hoje eu caminho mais leve. Durmo melhor. Não porque tudo passou, mas porque finalmente entendi que o que pesa mesmo é insistir em carregar o que já não existe. E a Nina? A gente continua se falando. Devagar. Sem pressa. Sem promessas que não podem ser cumpridas. O que temos é real, mesmo que ainda esteja sendo construído. Ela não chegou como salvação. Chegou como espelho. E isso é muito mais valioso. Se você chegou até aqui esperando uma vingança explosiva, uma reviravolta cinematográfica, talvez esteja decepcionado. Mas às vezes, a vingança mais poderosa é o silêncio depois do grito. A ausência depois da presença sufocante. A paz depois do caos. Porque, no fim, a lição foi clara. Nunca subestime o poder de um áudio enviado sem querer.